pessoal. Bom, vamos começar. A gente está continuando, né, no circuito de comando de iluminação, certo? Não saiu daqui ainda, né? A gente só está vendo dispositivos e formas de comando diferentes, né? Hoje a gente vai ver a questão do sensor de presença. Bom, o sensor de presença acho que todo mundo já conhece, né? Pelo menos assim, de ouvir falar. O sensor de presença é um dispositivo eletrônico que também é um dispositivo de comando elétrico. Ou seja, ele tem a função de seccionar o circuito, né? Então, tem a função de abrir ou fechar o circuito. Todo dispositivo que tem essa função é inerente, né, a um dispositivo de comando. Outros dispositivos podem fazer isso, como os dispositivos de proteção, que abrem, né, na verdade, o circuito quando detectam uma falha. E aí tem vários tipos e a gente vai estudar cada um deles. No caso do sensor de presença, ele é um dispositivo de comando ou dispositivo de seccionamento, certo? Ele comanda normalmente iluminação, segurança residencial, mas outras coisas também, certo? Então é comum também utilizar para outras situações também. E como é que ele funciona? A gente vai ver como é que ele funciona. É uma das perguntas que a gente vai resolver aqui. Mas assim, de forma grosseira, ele funciona detectando movimento. E aí tem tecnologias para essa detecção, né? Tem de calor, tem ultrassônica, enfim, a gente vai ver. E aí esses movimentos ele pega tanto de pessoas, de animais e automóveis, né? Que são, você vê aí que por essa lista já são corpos quentes, né? Claro que estejam na sua área de operação. Bom, é importante falar que o sensor de presença, ele tem uma área de cobertura, né? Essa é a primeira coisa. Ele tem uma área, né, que vai depender de sensor para sensor, que qualquer coisa desses três que se movimentem dentro desse campo, dessa área de operação, ele vai atuar, né? Essa área varia, né? Por exemplo, tem sensor que é de 8, tem sensor que é de 15, tem sensor que é de 12 e tem sensor de distâncias maiores, né? Dependendo da qualidade, da construção e do objetivo, principalmente, né? E também vai variar com o preço. E aí também, cada tipo de sensor tem um ângulo de abertura, como a gente vê aí, né? Então, tem sensor que vai ser como esse 110, 120, o ângulo de abertura, né? Então, se o cara estiver ali do lado, embaixo do sensor, pode ser que não pegue, né? Dependendo do ângulo, certo? Então, é isso. Aqui é uma imagem do manual de instalação de um sensor de presença. Ele tem aqui a altura que você deve colocá-lo, 2 metros, né? A distância que ele percorre, isso sem obstáculos, né? Se você tiver obstáculos aqui, pode mudar. Então, vai que você tem sei lá, você tem uma janela aqui na frente de vidro,
Esse vidro tem uma película que não é, que ele não reflete totalmente a luz, é só uma decorativa. Então pode reduzir, né? E aqui é por cima, na vista. Aí aqui ele mostra, né? A distância, beleza. Bom, no caso de iluminação, que é o objetivo aqui, o sensor de presença ele é utilizado em locais onde não há iluminação natural, certo? Então, locais onde você não tem o sol batendo, né, digamos assim, e também não há necessidade de iluminação artificial de forma permanente. Por exemplo, os postes da rua, né? Os postes da rua visam trazer segurança, né? Se você tiver essas ruas tudo escuro, não é nem questão só de ladrão. Você poderia ter acidente, né? Sei lá, a pessoa está andando de bicicleta e bate em alguma coisa. Imagine se não tivesse iluminação pública, né? Seria um caos. E também proteção contra os ladrões também, né? De certa forma, intimida. Então, é uma situação onde você precisa de uma iluminação artificial permanente. Nesse caso, a gente não utiliza um sensor de presença, certo? Porque o sensor de presença é um local que não tem iluminação natural e precisa de uma iluminação artificial de forma intermitente. Por exemplo, um banheiro. Um banheiro é um local que se adequa nesse exemplo. Você só precisa que o banheiro seja iluminado quando você for usar o banheiro. Outro exemplo, uma escada, um corredor, né? Enfim, perdão, pessoal. Esse tipo de local, né? Você precisa que ele seja iluminado de forma intermitente. Tem outros exemplos também, certo? Por exemplo, até um ambiente que tradicionalmente a gente usaria um interruptor, é possível usar um sensor de presença. Então, imagine o seguinte: a gente tem uma sala ou um quarto que não tem iluminação natural durante o dia e, e precisa dessa iluminação artificial, mas só quando a pessoa tiver, e digamos que seja uma situação que a pessoa não utiliza muito, não passa muito tempo lá dentro. Então você pode colocar um sensor de presença. Bom, e aí o circuito, como é que ele funciona? As lâmpadas elas vão ficar acesas apenas o tempo necessário para que as pessoas transitem ou permaneçam lá, né? Então, você, por exemplo, um corredor que você tem um sensor de presença. Já, vocês já passaram por isso, eu já andei num corredor que, tipo, não tem ninguém, mas quando você subia a escada, chegava no corredor, todo escuro, aí o sensor de presença acionava, ficava tudo claro. Você entrava, passava do corredor, e aí depois de um certo tempo, ele desligava. Então, essa era uma situação, um exemplo possível, né? Diga aí, Leandro. Professor, sobre aí o processo de ligamento e desligamento, ficou claro que quando a gente passa por ele, se aproxima, ele aciona a luz. Mas esse período que a lâmpada fica acesa, tem como dimensionar esse tempo ou não? Como é Sim. que funciona esse desligamento? Bom, nesse caso ele funciona de duas formas. A primeira situação é quando a pessoa, o carro ou o animal permanece no local, certo? Então, digamos que eu esteja passando nesse corredor, encontro um conhecido e começo a conversar com ele. A luz vai permanecer acesa, porque ela vai estar detectando que tem gente ali, né? O Ah, tá, sensor. entendi. Eu achava que ela só ia detectar quando a gente entrava, mas como ele tem um ângulo
Até que razoavelmente grande, né? 110 graus se passou. E 8 metros, o ambiente é razoavelmente grande. Razoável não, é grande. O ambiente de 8 metros. Enquanto tiver movimento lá naquele ambiente, ele vai continuar ligado, não é isso? É. Ah, E entendi. ele tem outra situação, né, o exemplo 2, que é, por exemplo, digamos que eu chegue lá e fique parado e porventura não pegue, não consiga me detectar por algum motivo. Eu fiquei atrás de uma porta que estava aberta e, sei lá, uma bizarrice. A porta abria para o corredor, né? Ou um móvel, sei lá. E aí ele não consegue me detectar, ou eu sair do corredor, ele vai ficar ligado por um tempo. Esse tempo você pode ser ou um tipo de sensor onde o tempo ele é pré-definido, então, sei lá, um sensor que mantém ligado durante 5 minutos após não ter mais detecção de movimento. Ou você pode configurar. Você tem uns jumps dentro do sensor que você configura o tempo que você quer que a lâmpada, que ele fique armado, né? Após ele parar de detectar movimento. Então, tem essas duas situações. Deu para entender? Eu imagino que sim. Tranquilo, professor. Massa. Bom, o objetivo de utilizar isso é economia de energia. Então, você pense aí no, sei lá, você tem um bar. E nesse bar muita gente vai lá no banheiro, né? Por exemplo, do bar. Muita gente deve sair e deixar o banheiro ligado, né? Infelizmente, o pessoal não tem. Muita gente tem, mas ainda tem bastante gente que não tem essa consciência, né? Que a energia que é um recurso escasso. E você desperdiçar energia, você está desperdiçando uma energia que você poderia usar no futuro, né? E é cara, né? Então, nessa situação, o cara não tinha muita escolha, né? Quando ele entrar, vai ligar, quando ele sair, vai desligar e pronto, acabou-se. Né? Professor, Então, esse sensor, ele pode ser também utilizado em torneiras, não é isso? torneira, Ou são sim, diferentes? é um pouco diferente, mas é o mesmo princípio. É isso mesmo. Tranquilo. Tem torneira hoje que ela tem um sensor de presença, né? Mas aí é um pouco diferente, né? Foi Ele. uma dessas que eu passei vergonha. E foi? Por quê? Eu queria ligar a torneira sem saber aonde. Aí, por acaso, eu passei a mão por baixo, aí caiu água. Esse dia foi a resenha. É comum. Ah, se eu Sim, tivesse por perto. nesse caso, E é, Cícero, né? nesse caso, ele não fica ligado enquanto tem. A maioria, né? Não fica ligado enquanto sente a presença. Ele liga e passa um determinado tempo ligado. Né? Então, é uma diferença do sensor de presença comum. Eu digo assim, porque eu fui numa clínica aqui em Arapiraca mesmo, e alguns corredores na clínica, eles eram escuros. E à medida que você atravessava ele, ele ia acendendo as luzes, três, quatro luzes, uma após a outra. Agora, acendia e na hora que ia passando, as que ficavam atrás já ia apagando. É bem É, interessante, esse material ele não deve pegar o. Ele não deve pegar assim. O corredor ele deve pegar perpendicular ao corredor. Aí você, tipo, passeando um pouquinho o sensor que comanda aquela lâmpada já deve parar O corredor que eu falei, que passei, também era assim. Não foi aqui em Arapiraca, não. Era em outro local, mas ele funcionava do mesmo jeito. Ele tinha um sensor, eu vou mostrar depois, e ele era perpendicular ao corredor, né? Então, era na parede do corredor, não era, tipo, mirando no corredor como um todo. Então você passava ali, ele ligava a que estava à frente, né? E aí ele parava de detectar e aí já ia desligando. É interessante, né?
É como você falou, né? No caso, para a economia de energia é fundamental, porque em determinados ambientes nem toda hora tem gente. E se não tem gente, não há necessidade de você estar com aquele ambiente iluminado. É bem prático. E a partir do momento que entra alguém, ele já liga, né? Tem essa vantagem. É caro para implementar? Não é tão caro. Não é tão caro. Já foi mais caro já. Eu acredito que essa questão do preço é mais no início, né? Depois que começar a chegar no mercado em quantidade e alguém vai barateando ali, aí se torna mais acessível. Ó. Eu pergunto porque se diz a economia de energia, né? Se é uma implementação assim, se é uma implementação muito cara, como é que vai retornar, né, esse investimento? Sim. Exatamente. É uma preocupação Esse lado também. válida. É o seguinte, tem vários tipos, né? E, sei lá, se você está na sua casa, na sua residência, as pessoas que moram com você são conscientes. Não vale muito a pena, porque é uma questão mais de educação, né? Então, você diz, ó, entrou, apagou. E claro, ele não vai ser no preço do interruptor simples, né? Não tem como comparar. Agora, se você tem um restaurante, você tem algum comércio, né? Ou serviço, enfim, que depende da boa vontade dos outros, aí talvez já começa a ficar interessante. Porque, ó, que os preços, ó, R$ 30, tal, tá vendo? Então, assim, comparado com o interruptor simples, que é R$ 5, de ótima qualidade, não é interessante, né? Tem uns mais caros aqui que são para segurança. Os para segurança são mais caros. Mas, por exemplo, esse aqui é para iluminação. Esse é o que são embutidos, são os bonitinhos. Você não pode direcionar a cabeça dele, mas ele fica bem bonitinho na parede. Então, assim, R$ 40, 50 reais você compra um. Então, aquilo, o interruptor simples vai ser mais barato, né? É muito difícil ele superar o valor do interruptor simples. Então, bom, aí finalizada a movimentação dentro da área de operação, né? As lâmpadas apagam após um tempo fixo, dependendo do sensor. E pode ser configurado esse tempo dependendo do sensor. Bom, dependendo do ambiente, há uma aplicação, né, do sensor. Então, no caso de residência e apartamento, você pode fazer a iluminação do hall, da escada, do banheiro, da garagem, da área externa. Então, assim, embora ele seja mais caro que o interruptor simples, então financeiramente acho que não vale a pena, mas por uma questão de comodidade, ambientes que são pouco utilizados, como halls, escada, banheiro, garagem, né? Se você não tem necessidade de manter sua garagem acesa, até a área externa, né? Pode ser interessante colocar, né? Digamos que não seja uma questão financeira, mas só uma questão de praticidade. Aí pode ser que você queira colocar no banheiro, por exemplo, sei lá, à noite, né? Você acorda à noite, tá meio sonolento, com as coisas meio escuras, de repente você vai passar no hall ali para chegar no banheiro, ele já acende, já dá uma ajuda, né? Você pode botar uma lâmpada que tem uma potência que tem uma potência baixa, né? De forma a não atrapalhar os demais, e no banheiro a mesma coisa, né? De forma que não
de forma que você tem mais praticidade, né? Agora, claro, por exemplo, o banheiro, digamos que seja um banheiro que tem uma janela boa, para a parte externa, e durante o dia não tem necessidade de iluminação. Você pode colocar em série ele um interruptor simples, né? E você desliga ali, durante e liga à noite, deixa ligado à noite, ele vai só ligar só quando tiver gente entrando. A mesma coisa a área externa, sei lá, você tem uma área externazinha aqui e deixa ligada as luzes da área externa, mas aí você vai passar no corredor da sua casa para frente à noite e aí, enfim, para não estar procurando onde é que é o interruptor, porque é uma coisa que pouco se liga, você pode botar um sensor de presença. Então, é aquela coisa, vai valer a pena em situações onde é que você não tem muito controle. Mas nas situações onde é que você tem controle, pode trazer praticidade, né? Mas a maioria, professor, desse sensor de presença também tem a opção de relé fotoelétrico. Só acende à noite também. Eu vou entrar, depois tem esse tópico. Mas é justamente isso, ele também é um sensor de presença com relé fotoelétrico. Aí nem precisaria dessa opção, né? É o próximo conteúdo. Bom, edifícios também, né? Você tem aí corredores, iluminação do elevador, por exemplo, né? Que é uma situação que é bem explorado, né? Escada, então escada é uma coisa bem assim, bem característica, porque é o tipo de coisa, tanto em casa, tanto em residência quanto em edifício, é o tipo de coisa que o cara quer meio que se acenda só, né? Porque, por exemplo, o cara normalmente vai subir escada, tá chegando em casa. Aí o cara tá com bagagem e tal, né? Aí você tem que apertar um interruptor, chegar lá em cima, apertar outro interruptor. Quando tem dois interruptores, né? Quando é three-way, quando não é paralelo, aí você só aperta um. Aí, sei lá, para você apagar, você teria que descer e subir de novo com ela desligada. Não faz sentido, né? Então é um local que cai bem um sensor de presença, né? Aí tem estacionamento também, que é uma questão bacana. Então, por exemplo, se é difícil ter um estacionamento embaixo, é um local pouco movimentado, né? Tem pouco movimento. Tem horas que tem bastante movimento, mas em alguns momentos não tem muito movimento, né? Então, pode ser interessante também ter um presença. Aí tem comércio, né? Iluminação de vitrine. Às vezes o cara não deixa com dimmer. O cara, por exemplo, faz o seguinte: coloca um sensor de presença mirando o vidro de fora da vitrine. Quando alguém passa, olhar, o negócio se acende. Até uma forma de chamar a atenção. Você está passando ali na rua, de repente a vitrine se acende quando você passa, né? Acaba chamando a atenção, porque ela não estava já acesa, você ia passando já sabia que estava acesa, né? E a mesma coisa, banheiro, provador, outra coisa que é muito utilizado, né? Provador. Aí tem indústria também, tem várias aplicações. E tem aí talvez o que mais se utilize é o sistema de segurança, né? Então, o sistema de segurança é onde é que tem os sensores de presenças mais caros e onde é que eu acho que é mais utilizado, né? Então, é uma forma muito útil, né, de você deixar o seu sistema de segurança mais robusto, né? Você coloca sensor de presença aí à torta e à direita. Bom, vamos lá, os recursos, né? O que é que um sensor de presença pode ter? E aí eu não estou tratando de nenhum modelo específico, estou dizendo dos modelos que tem, alguns podem ter os recursos apresentados aqui. O primeiro é a fotocélula, né? Acho que foi o Adriano que falou. Então, a fotocélula ela permite que você diga assim, ó, só é para ligar quando tiver movimento
e quando tiver escuro, né? Então você conjuga as duas funções de relé fotoelétrico e de sensor de presença. Então nesse caso ele fere um pouco aquela regra inicial que a gente colocou, né? Que era ambientes que não recebiam iluminação natural. E esse tipo de sensor ele pode ser ligado num ambiente que recebe iluminação natural, porque ele só vai ligar quando o ambiente estiver escuro. Outro recurso interessante é aquela mobilidade da parte sensora. Então, se você consegue ajustar o ângulo da parte que detecta o movimento, né? E aí você adequa melhor a como você quer que ele faça a detecção. Então, sei lá, um corredor, você quer que ele abranja determinado ponto. Então, é melhor do que os que não têm isso em determinadas situações. Chave seletora de lâmpada de operação. Então, você tem uns que você permite, por exemplo, quando detectar movimento, a lâmpada vai ligar, né? E tem outros que não. Tem outros que dizem assim, quando detectar movimento, vai desligar. Em algumas situações, isso é interessante, embora sim, poucas, né? Eu confesso que eu nem estou lembrando de nenhum, assim, detectar o movimento e desligar. Mas, enfim. Outra, outro recurso interessante é o ajuste de sensibilidade. Então, você pode adequar a partir de que peso ele vai começar a detectar. Então, digamos que você tem um cachorro em casa, sei lá, o seu cachorro tem 15, 10 quilos, e aí você ajusta o sensor de presença para não pegar o cachorro, porque o cachorro dorme fora e tal. E aí você coloca, sei lá, para pegar a partir de 25 quilos. Então, a maioria dos adultos, né, humanos, ele vai pegar, a grande maioria, e não vai pegar o cachorro, né? Bom, agora a gente vai entrar nas tecnologias. Mas antes disso, a gente vai dar uma pausazinha. Pausazinha de uns 8 minutos, mais ou menos. Então, até daqui a pouco, gente.
Bom, retornando aqui, vamos às tecnologias, né? Então, hoje em dia no mercado existem vários sensores de presença que utilizam diferentes modos, digamos assim, de executar sua função, né? Detectar movimento e abrir e fechar o circuito. Para iluminação, os mais comuns são os seguintes, né? Os raios infravermelhos passivos, né? Nesse caso, a detecção ocorre pela diferença entre o calor do ambiente e o emitido pelo corpo, né, do que está lá, seja um animal, um ser humano ou um carro, que o veículo é quente também, né, mais quente que o ambiente normalmente, por meio de infravermelho. Então, infravermelho é uma faixa de frequência de cor que não é visível a olho nu, digamos assim. Então, por exemplo, aquelas imagens de infravermelho, aquelas imagens que você vê, tipo, quando tem um ser humano, ou um animal, fica mais amarelado, vermelho, mais quente, né? E quando tá frio, fica mais escuro, certo? Então, o principal é esse. E aí, a partir desse calor, ele pega aí a temperatura, né, do corpo que está transitando naquele local. Então, esse é o primeiro, né? O raio infravermelho passivo. Outro tipo é o ultrassônico. Então, o ultrassônico ele faz uso do efeito Doppler. Então, o efeito Doppler, não sei se vocês já viram, mas quando você está parado à beira de uma estrada, por exemplo, e passa um carro com um som, você demora. Quando ele está vindo, você vem escutando a música, e aí quando ele vem e passa por você, de repente você para de escutar a música, né? Então, esse é o efeito Doppler, né? Aí eu não vou explicar muito ele não, mas ele se baseia, como o som é uma forma de onda, então, é uma onda mecânica, então ele pega diferenças de velocidades entre objetos e detecta com a diferença no som, né? Semelhante a uma baleia, a um golfinho, a um morcego, que produz um som ultrassônico, esse som bate nos objetos e retorna. É bem semelhante. E aí ele consegue montar um cenário visual do que tem no ambiente, né? E consegue também distinguir com duas emissões por exemplo, ele emite o som duas vezes, ele consegue distinguir o que está se movimentando dentro do ambiente, né? E tem também os duais, né? Que conjugam, comungam, combinam os dois tipos de tecnologia. Tem um sensor ultrassônico e outro para infravermelho, certo? Isso tem, enfim, vantagens e desvantagens. Por exemplo, o raio infravermelho, ele é muito bom, mas ele é péssimo quando você tem obstáculos. Então, sei lá, você tem uma livraria e tem aquelas prateleiras, não é viável, porque a pessoa, o corpo, pode estar se escondendo atrás de uma prateleira, e aí você não tem como ver os raios
infravermelhos que são produzidos por ele, né? O calor. Então não tem como detectar. Já o ultrassônico, ele é melhor nessa situação porque ele acaba traçando um perfil, né, do ambiente, o que é que tem no ambiente, porque o som bate em tudo quanto é canto e volta e dá esse panorama. Porém, você não tem como controlar muito o peso, a questão do peso, né? Porque diferente do infravermelho, que o peso pode ser aferido, né, digamos assim, pela temperatura da cor, já o ultrassônico não tem um modo, não. Ele tem um modo mais de tamanho, mas não de peso, né? E aí, quando você junta os dois, você acaba eliminando o defeito de um e do outro, né? Então, o defeito de você não detectar alguma coisa que está atrás de um obstáculo, o ultrassônico vai detectar. O defeito de não, enfim, não pular peso, né? Então, sei lá, eu quero limitar até um certo peso, para que não pegue passarinho, porque nessa área externa que eu estou colocando tem muito passarinho. Então, aí você. Aí o infravermelho é interessante por isso, né? Agora, mesmo assim, é falho, sabe? Você pega um passarinho, passa rente ao sensor, que é raro, acho que mesmo com um peso ajustado, e talvez ele não ele pegue. Só mesmo se o passarinho demorar um pouco sair. Bom, e aí vamos ver a instalação, né? Como é feito. A instalação é a seguinte: você leva uma fase para o sensor de presença e ele tem um retorno. O retorno vai para a lâmpada, como se fosse um interruptor, e a lâmpada recebe o neutro. Então não tem muita diferença. Então, por exemplo, vem quadro de distribuição, aí vem o circuito 1 com fase neutra e terra, passa pela caixa octogonal, né, que tem a lâmpada. Essa lâmpada vai ser ligada no circuito 1 e o comando vai ser o A, que é o comando do sensor de presença, junto com essa outra lâmpada aqui. Aí você vê aqui, vem direto uma fase para o sensor de presença e volta um retorno. Esse retorno passa pela primeira lâmpada e pela segunda, né? E aí volta o neutro em ambas as lâmpadas. Nesse caso, o terra não é conectado. Só tem essa situação? Não. Pode ter outros. Pode ter sensores com 3 fios, com 4 fios, enfim. Tem outros tipos de sensores, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Ele vem com um código de cores. Aí a gente tem esse tipo de sensor, onde o fase é o vermelho, o neutro é o azul e o preto é o retorno. Esse daí, no caso, ele tem 3 condutores, tá vendo? Ele recebe fase neutra e leva um retorno para a lâmpada, né? Que é o preto. E aí, alguma dúvida? Eu estava pensando que esse sensor era ligado na lâmpada. Então, esse sensor pode ser ligado na parede também, é? Isso. Por essa imagem aí, eu pensei que na minha cabeça que ele era ligado na lâmpada, né? Perto, Não. perto lá onde estava a lâmpada mesmo. Mas pode esticar e colocar na parede em outro lugar, né? Assim, idealmente, né, claro, ele tem que estar perto da lâmpada, né? Esse é o ideal, porque não faz sentido o cara tá passando, sei lá, no corredor e ligar o banheiro, né? Sim, Mas você pode fazer assim, como eu estou dizendo, entendeu? Você pode aumentar a distância. entendi. Assim como também pode colocar próximo à lâmpada. E aí, mais alguma dúvida?
Bom. Acho que não tem não um material aqui. Tá pensando que tinha. Sobre o sensor dimmer fotoelétrico. Mas assim, é bem normal, então acho que não precisa muito. Vou conversar aqui com vocês. Bom, aí a gente chega ao fim de circuitos terminais especiais de iluminação. A gente viu o dimmer, o interruptor horário, o relé fotoelétrico e vimos o sensor de presença, certo? 4 dispositivos de comando. A gente vai fazer uma avaliação, né? Vou colocar Perdão. Vou colocar um questionário para vocês, ano que vem. E aí vocês respondem. E agora a gente pode fazer um momento para tirar algumas dúvidas, porventura vocês tenham, sobre tais conteúdos. O que é que vocês acham? Tem aí alguma dúvida? Em uma aula aí, eu faltei uma aula, por isso pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta boba aqui. Não existe pergunta boba. Não, uma pergunta boba no sentido que já pode ter passado e eu posso não ter visto, né? Teve uma aluna que perguntou sobre o three-way. Sim. E eu não vi. Se foi passado, eu não vi. É nessa matéria ou é na outra matéria, professor? Nessa mesmo. Nessa daqui, né? É three-way e interruptor paralelo. O nome. Mas qual é a pergunta? Você lembra? A pergunta é sobre a instalação dele. Como fazer essa ligação paralela, por exemplo, numa escada. Entendi. Vamos colocar duas lâmpadas na escada, na escadaria. Como fazer essa ligação? É o interruptor embaixo e o interruptor em cima, né? Assim? Para ser o three-way. Isso mesmo. Eu pergunto assim para ilustrar o exemplo, para ficar mais fácil o entendimento. Certo. Aí essa ligação, como seria, por exemplo, no diagrama multifilar? Só um minuto. Se eu não encontrar aqui uma imagem, eu ligo o tablet e faço. Ok. Aí, deixa eu tentar. Bom, não sei se vai resolver. Não sei se é que você estava esperando ver. Não é igual que você está querendo ver, porque tem duas lâmpadas. Mas no caso de você querer colocar mais lâmpadas, você coloca as lâmpadas em paralelo. Mas olha como é que funciona. Aqui está o interruptor embaixo, é um interruptor paralelo, né? Paralelo porque eles ficam ligados em paralelos, mas também é chamado three-way, porque são 3 caminhos aqui atrás, certo? Aí você pega a fase, leva para o primeiro interruptor e chega no meio, ó, no contato do meio, e pluga no contato do meio. Isso é importante. Nesse caso faz diferença, certo? Eu sei que na maioria dos interruptores não faz diferença quando você bota a fase. Mas nesse caso aqui faz. Então, você tem que colocar no do meio. Aí você pega os dois externos e leva para os dois externos do interruptor que está em cima da escada. Aí você pega o contato do meio e fecha com a fase da lâmpada, né? Com o retorno da lâmpada. E aí o neutro da lâmpada completa. Então é assim que é a ligação. Vê se tu conseguiu entender com isso aí. Se não entendeu, eu pego o tablet. Não, ficou claríssimo. Essa ideia da fase no central é a chave da questão aí, no caso, né? Tem que estar no central e depois deixa paralelo e no outro bota o retorno. No central também. No central também, ok. Isso.
essa é o que mata muita gente, sabe? Se você não coloca no central, ele vai funcionar, só que ele não vai funcionar como deveria. Então, por exemplo, sei lá, você aperta isso aí ele pega e liga a lâmpada. Aí, digamos, você sobe a escada e aperta no segundo interruptor em cima da escada. Ele não desliga a lâmpada, entendeu? Pode acontecer isso. Não fica funcionando corretamente. Entendi. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Não? Mais alguma lâmpada, pessoal? Mais alguma lâmpada? Mais alguma pergunta? Eu não, professor, tá tranquilo. Bom, então fica aguardando as questões aí por e-mail. Se não tem mais nenhuma, Eu tenho outra dúvida, fala a dúvida. não é relativa agora a específico da questão, não. Sim. É o seguinte, se a gente tivesse no presencial, a gente iria fazer essa parte prática também, dessa ligação do three-way? Como é que seria quando se tivesse o presencial? Fazer todas essas práticas. Tudo que você está explicando aí, a gente ia pegar nos aparelhos e ia fazer. Demoraria bem mais, mas a gente estaria fazendo todas. Lá no laboratório tem tudo isso. Isso. Se você prestar atenção nos slides, por exemplo, deixa eu pegar o exemplo aqui desse slide que a gente viu agora. Tá vendo? Ó? Hora de praticar. Responda a lista de desenho passado pelo professor. A gente montaria isso aqui. Essa não foi boa, não, mas deixa eu pegar uma. Pronto, deixa eu pegar do three-way. Cadê? Terminal. Lâmpada. Finalização. Paralelo intermediário. Three-way, four-way. Ó. Enfim, eu acho que é no primeiro. Deixa eu ver aqui, viu? Não tem, não. Enfim, mas estaria. Porque tem um conjuntinho de regra ali, mas eu acho que eu tirei. Mas estaria sim, Wagner. Vamos estar. Acho que no próximo semestre a gente vai. No próximo semestre a gente já está fazendo, né? A gente vai fazer umas retroativas. Tranquilo. Beleza. Pode ser que lá não tenha tudo, entendeu? Tudo. Aliás, é muito provável que não tenha tudo, mas a maioria a gente faz, entendeu? Lá tem sensor de presença, eu não sei se tem dimmer, mas tem relé fotoelétrico, tem three-way, four-way, enfim. Então é isso, pessoal. Agradeço demais aí a presença e as dúvidas.